Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia. Hoje, 23 de outubro de 2025, nós meditaremos no livro de Salmos, usaremos o 142 e o versículo 2 será o centro do nosso trabalho. Nele diz assim: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Esse Salmos, ele tem apenas 7 versículos. E aí, tomando como isso, né, um Salmos pequeno, a gente poderia dizer assim, então, que ele é um Salmos fácil de se trabalhar. Eu não achei ele fácil de trabalhar, ainda mais às vezes porque eu leio um Salmos, e eu leio e já começo a, vamos dizer assim, sentir uma mensagem de uma forma, e quando eu vou olhar os comentários que se escrevem sobre os Salmos, às vezes eu fico perplexo porque é o seguinte, porque nós estamos falando de pessoas que têm muito mais conhecimento, muito mais profundidade, não sei se unção, mas cremos que são pessoas que de fato têm a sua unção do Senhor. A gente tem procurado se voltar verdadeiramente a Deus, né? E da forma como querer ser usado, mas aí passa para mim a ser uma ousadia, porque muitas vezes eu vejo os Salmos, principalmente os Salmos, ele tem uma dificuldade, porque eles estão sempre associando personagens, estão associando contexto histórico, estão associando locais. E esse Salmos é um desses característicos. Ele associa a Davi e associa também a um momento muito específico da vida dele, era o momento que ele estava na caverna de Adulão. E o interessante da caverna de Adulão, que meio que passou a ser uma morada, né, de Davi. Já tiveram alguns acontecimentos. Por exemplo, uma das primeiras, vamos dizer assim, perseguições de Saul, uma das perseguições de Saul a Davi, eu acho que foi ali no primeiro livro de Samuel, 22:1, eu acho que é 22:1, deixa eu procurar aqui, meu irmão, o livro de Samuel, mas eu acho que é no primeiro livro de Samuel, a gente tem uma marcação sobre isso, quando ele diz assim, do que seria a caverna de Adulão, ele diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Foi quando justamente Davi ele está ali em Aquis, né, junto ao rei de Gate, mas que Saul ele vai fazer uma perseguição de Davi. Perdão, deixa eu corrigir. Davi, quando ele tinha estado com o sacerdote Aimeleque, né, e lá com o sacerdote Aimeleque, ele pergunta para o sacerdote se ele não tinha mão, lança ou espada alguma. Ou seja, Davi estava sozinho, estava, vamos dizer assim, fugindo de Saul. Engana o sacerdote, né, engana o sacerdote Aimeleque ali, e vai. Só que Davi sai ali da presença de Aimeleque e vai até Gate. Olha só, ele vai até Gate, até Aquis e o rei de Gate. Aquis, que é o rei de Gate. Aí o que acontece? Ele estando lá junto com esse rei, o que acontece? Lá no versículo 11 do capítulo 21 de 1 Samuel, diz assim: porém os criados de Aquis lhes disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aí o interessante, e aí, quando Davi ouve isso, no versículo, olha só, Davi está fugindo de Saul, e ele vai buscar no rei de Gate, que é da terra dos filisteus, observa só, que é inimigo do povo de Israel, é inimigo de Saul, é inimigo de Davi, em especial de Davi, porque Davi, lembra? Davi foi que cortou a cabeça de Golias, venceu o gigante Golias. E Davi agora se encontra num terreno completamente nocivo para ele. Por que Davi está se encontrando ali? Ele está se encontrando ali porque ele tem a necessidade de fugir. Ele está com medo, só que ele se coloca numa situação, pelo menos assim, eu vejo uma situação de desespero. Ele vai buscar refúgio num terreno que muito certamente Saul não teria coragem de buscá-lo. Saul deveria talvez ficar esperando o momento certo para poder colocar as mãos sobre Davi. E aí, quando ele chega no versículo 12, diz assim: Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Observa só. E a partir daqui é um cenário que Davi, inclusive, vai se passar, vamos dizer assim, tentando se dissimular na sua estratégia, tentando se colocar. Davi está sozinho dentro do povo em que o seu grande guerreiro chamado Golias, ele havia matado. E agora ele está, por exemplo, nas mãos desse, e os criados desse rei estavam, por exemplo, desconfiados se não era Davi. E aí Davi, num ato, e aí sim de estratégia, aí sim a gente pode ver que foi estratégia, Davi, lá no versículo 13, nós estamos em 1 Samuel, interessante, nós estamos vendo o Salmo 142, eu estou tentando contextualizar por que é que quando você for olhar nos comentários bíblicos, nos especialistas, porque que muito certamente você vai dizer assim: poxa, mas o irmão aqui parece estar trazendo uma coisa diferente, mas eu quero que você analise pelo texto que você tem em mãos, e não pelas análises que alguns irmãos possam estar te conduzindo, mesmo que tenham muito mais inteligência e capacidade do que eu que estou te apresentando, mas considera com carinho. E aí no versículo 13 do livro de 1 Samuel, ele diz assim: pelo que contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Eu era um louco. Davi estava completamente louco, porque agora ele tem consciência, ele não pode voltar para Israel, porque
Saul quer meter a mão nele. E ele, para sair da mão de Saul, ele vai para um rei de Gate. E é nessa situação, quando Davi consegue sair dali, ele vem para esse ambiente agora. Ele vem para esse ambiente, que é do Salmos 42, ele vem para esse ambiente que é o que nós acabamos de ler no 1 Samuel 22:1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-se seus irmãos e toda a sua casa de seus pais e desceram ali para ele. Aí nós temos, de fato, Davi. Mas observe que desde o momento lá do rei de Gate, Davi já está em aflição, está em puro desespero. Então, na verdade, voltando lá para os Salmos 142, como nós vemos esses Salmos? Como nós vemos isso dentro daquilo que eu tenho buscado no Espírito Santo. Mas, irmãos, é claro que essa é uma percepção minha, e é uma percepção minha, não é que esteja contra, não. O problema é que os historiadores, os comentaristas, eles mais traduzem esses salmos pelo título que está escrito aqui, quando ele fala assim, Masoquil, de Davi, a oração que eu fiz quando estava na caverna. Mas quando você vai ler o capítulo, quando você vai ler, você não vê qualquer referência física, qualquer referência histórica que possa te situar dessa forma. Mas a gente vê um contexto que, como o salmista está dizendo, um contexto de aflição, um contexto de desespero e um contexto de alguém que está angustiado e que necessita de um socorro. A ponto de que lá no versículo 2, que foi que nós, ele diz assim, que derrama a queixa dele perante a sua face, ou seja, durante a face de Deus, agora ele está conversando com Deus, e ele está expondo ao Senhor a sua angústia. Temos sim uma situação que muito provavelmente, e aí ele vai trazendo tudo isso, mas ele deixa muito claro, Senhor, mas mesmo com o meu espírito angustiado, né, ainda assim tu conheces os meus caminhos, tu conheces a forma como eu ando, os meus propósitos, tu conheces a profundidade. E aí ele voltando, a gente vê que, por exemplo, quando a gente volta lá no versículo 4, quando diz assim, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. É muito claramente, a gente consegue, na minha percepção, a gente consegue perceber que dentro de um contexto de aflição, se eu pudesse considerar, eu não consideraria a caverna de Adulão como vamos dizer assim, um momento de abandono, não. Eu consideraria o próprio momento lá de Aquis em Gate, em que ele olha no meio daquela multidão, aqueles que o conhecem, que estão falando, não é este, Davi, aquele, como eles falavam, mas só que o conheceram no sentido que não há amizade, não há proteção, não há camaradagem, não há nada. E aí, então, ele diz assim, e o caminho de Davi, então, estava cheio de laços. E, puf, e aí, muito claramente, no versículo 5, ele diz assim, a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aí, de fato, ele tem, porque ele está completamente sozinho, ele está sendo perseguido por todos os lados, e aí é quando ele vai parar na caverna de Adulão, como morada, como abrigo, para poder se socorrer. É possível que Davi tenha feito, por exemplo, essa oração dentro da caverna de Adulão? Possivelmente, aceitável sim. Mas o que nós podemos perceber é que não é que na caverna de Adulão ele tivesse sentido dessa forma. Dessa forma, na verdade, foi toda a trajetória dele. E em Gate, especialmente, quando ele olha pelos laços dos inimigos, ou seja, quando ele está lá sendo perseguido pelo próprio Saul, quando ele cai na mão dos seus, vamos dizer assim, dos seus inimigos, que tinham muita vontade também de meter a mão de Davi, que eram os próprios filisteus. Aí Davi se encontra nessa situação de angústia, de sofrimento, e é natural. E ele é natural e é compreensível e principalmente é valoroso, porque ele busca no Senhor, porque ele diz, e ele repete, a ti, ó Senhor, clamei, a ti. Que maravilha, é muito lindo, né? E ele tem a certeza, não por estar dentro de uma caverna a partir de agora, que isso não é importante, mas ele diz assim, tu és o meu refúgio. Que muito antes ele não estava em caverna nenhuma, e o Senhor já era refúgio de Davi, ou no caso, a gente está tratando como Davi, o personagem aqui desses salmos. Mas se a gente fosse ver, poderia ser um salmo generalista que traz que, na verdade, que são situações assim mesmo. A gente é cheio de inimigo, a gente é cheio de pessoas que armam laços, armam armadilha contra nossas vidas, contra os nossos projetos. A gente, por vezes, se vê muito solitário e a fonte de onde a gente deve derramar as nossas queixas, e quando o cara fala derramar, no caso salmista, quando fala derramei a minha queixa, é porque ele não está simplesmente apresentando, não, ele está literalmente chorando, ele está dizendo, Senhor, será que você não está vendo? Ele está, é como se ele pegasse o balde e virasse e dissesse assim, olha, estou por todas essas aflições aqui. E é interessante, não é um simples falar. E aí Davi, nesse processo, no versículo 6, ele diz assim, atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. E o interessante de tudo isso, né? O interessante de tudo isso é que, a partir desse ponto, né, que Davi, na caverna de Adulão, é que tem ali, vamos dizer assim, a construção ou a aproximação de homens, né? De homens que vai constituir aquilo que nós conhecemos como é o nome? Como o exército de Davi, né, vamos dizer assim. A partir assim, porque quando a gente vai lá no 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 2, ele diz assim, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Ou seja, todo mundo na mesma situação de abandono, de desespero, de sofrimento, de angústia, de dívida, de uma situação praticamente quase que de morte, né, vamos dizer assim. Uma completa inutilidade. E esses homens encontram-se nesse espaço, que seria na caverna de Adulão, se encontram com Davi, e a partir daí ele forma aquilo que eles chamam dos 400, né? Os 300 aos 400 de Davi. E, por fim,
Davi, quando clamando dessa forma, ele justifica para o Senhor por que é que ele quer esse socorro, por que é que ele clama, por que é que ele suplica, por que é que ele se apresenta e por que é que o nome do Senhor é a quem ele busca esse abrigo e refúgio. É porque lá no versículo 7 ele estabelece: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Cuida de mim, Senhor, pois a partir do momento em que tu me livrar desses meus inimigos, que tu me tirar desse sofrimento, me tirar dessa treva, que tu me tirar dessa angústia, certamente as pessoas verão em mim que eu sou alguém, vamos dizer assim, que tenho a tua unção, que tenho a tua direção, que tenho o teu propósito, que represento verdadeiramente a tua palavra, a tua missão, e essas pessoas, que ele chama aqui de justos, ou seja, os homens de bem, eles me rodearão, pois verão que tu me fizeste bem. E a gente pegando esse finalzinho, nós somos cristãos, né? Nós devemos, vamos dizer assim, nós devemos ansiar por isso, né? Ansiar que quando o Senhor, já que o Senhor nos tirou da nossa prisão, que era a prisão do pecado, prisão das trevas, da imoralidade, da perversidade, das mentiras, né? Vamos dizer assim, do uso de comportamentos diversos em situações diversas, é que a gente possa então ser esse bom testemunho. Aí os justos, no caso, que seriam os santos já separados, me rodearão, no sentido de que nós faremos juntos uma caminhada cristã para poder louvar e defender o teu nome, porque tu és Senhor do exército e nós te louvaremos. Então, nesse aspecto, para nós, no nosso tempo, como igreja, como pessoas que queremos ter, vamos dizer assim, a autoridade, representar a autoridade do nome de Deus perante esse mundo de trevas, aí esse versículo 7 deixa uma mensagem significativa para os nossos corações, tá bom? Fica na graça de Deus, fica sobre a soberania de sua vontade. Nós temos acompanhado, por exemplo, tenho acompanhado ali o pastor Josué numa situação muito crítica, muito provavelmente o Senhor parece que já está chamando ele para ir de retorno para a casa do Pai, mas a gente olhando assim, a gente acaba ficando impactado. Mas o que a gente tem que entender é que a vontade do Senhor é soberana e nós devemos nos agradar com cada decisão, com cada ação tomada do nosso Senhor, porque elas são tomadas em favor de cada um que serve ao nosso Deus. Que Deus nos cuide, meu irmão.